Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura, dessa vez para falar sobre um conceito diferente. Vamos falar sobre a situação em que a velocidade dos objetos muda com o passar do tempo, ou seja, quando nós temos o que nós chamamos de aceleração. A aceleração vai determinar a variação da velocidade. Então, quando você tinha movimento uniforme, a velocidade não mudava. Aqui, se você tiver aceleração, significa que sua velocidade muda com o passar do tempo. Ela não muda de qualquer jeito, ela tem que mudar numa taxa constante. Mudar numa taxa constante significa ter aceleração constante. A aceleração constante me traz a ideia de que a velocidade vai variar um determinado tanto num intervalo de tempo. E esse tanto vai ter que ser o mesmo nos casos em que o movimento tiver aceleração uniforme. E é isso que a gente vai ver para resolver os problemas de agora. Beleza? Então a definição de aceleração vai ser isso, a variação da velocidade no intervalo de tempo. Beleza? Nós já vimos que no sistema internacional a velocidade é medida em metros por segundo e que o tempo no sistema internacional é medido em segundos. Ou seja, é como se a velocidade fosse uma coisa tipo metros por segundo. E você vai ver os livros chamarem isso aqui de metro por segundo ao quadrado, que eu, na minha humilde opinião individual, acho que é uma forma meio complexa de representar isso nos primeiros momentos dos nossos estudos, beleza? Então, para lidar bem com isso, eu vou te dar uns exemplos diferentes de aceleração envolvendo outras unidades que não são usuais, provavelmente não vão cair na sua prova, mas que vão te ajudar a visualizar o conceito de aceleração com mais clareza. Vamos nessa? Imagine o seguinte, você tem um automóvel, imagine aí, né, o novo BYD Seal, beleza? Ele é famoso porque ele acelera muito, né? Eles estão dizendo aí que ele acelera muito rápido. Então vamos supor que ele acelera aí de 0 a 100 km por hora, né? No tempo de 3 segundos, beleza? Então vamos imaginar isso? Então, a gente está imaginando que ele saiu da velocidade 0, chegou na velocidade 100 km por hora no tempo de 3 segundos. Suponhamos que eu queira calcular a aceleração do novo BYD Seal com base nesses parâmetros, beleza? A aceleração é variação da velocidade dividido pelo tempo. Qual é a variação de velocidade? Ora, variação de velocidade é velocidade final menos velocidade inicial. E ΔT é o tempo que passou, que é o tempo mesmo, beleza? A velocidade final, vamos supor que seja aí 100 km por hora, né? A inicial partiu do repouso, né? Afinal de contas, é o que eu quero saber, o tempo de 0 a 100, começando do zero. E o tempo aí vai ser de 3 segundos. Veja bem, eu estou botando aqui em cima quilômetros por hora e aqui embaixo eu estou botando em segundos. Então, eu tenho 100 dividido por 3, 100 dividido por 3 dá aproximadamente 33, né? 33 quilômetros por hora por segundo. Olha que legal. Olha a unidade de aceleração, cara. Quilômetro por hora por segundo. Significa que o novo BYD Seal consegue ganhar 33,3 km por hora a cada segundo, em média, durante a aceleração. Esse é o conceito de aceleração. É quantos quilômetros por hora ele está ganhando a cada instante de tempo. E olha como essa unidade, mesmo sendo meio feinha, ela nos ajuda a entender esse conceito. O novo BYD Seal ganha 33 km por hora a cada segundo. Ou seja, em 2 segundos eu espero que a velocidade dele seja 66 km por hora, porque ele ganha 33 km por hora a cada segundo. Você passou 2 segundos, ele ganhou 33, mais 33. Se ele fosse capaz de manter essa aceleração sem parar, passou 1 segundo, qual é a velocidade dele? 33. Passou mais um, 66. Passou mais um, 99,9999, que é o 100. Passou mais um, 133. Passou mais um, 166.
passou mais um, 199, entendeu? A cada segundo ele vai ganhando 33 e 33 e 33, ele vai ganhando a cada segundo. Essa é a ideia de aceleração, ganhar velocidade num ritmo constante. Então esse movimento que a gente tem aqui, que é um movimento uniformemente variado, ele é muito difícil de reproduzir na prática porque é muito complicado ganhar velocidade num ritmo constante. Normalmente as máquinas acabam ficando sobrecarregadas, saturadas e elas não conseguem ganhar nesse ritmo o tempo inteiro, né? A gente tem algumas situações, por exemplo, de queda livre. Se a gente tiver pouca influência da resistência do ar, você vai ganhando velocidade, né, numa taxa constante de 10 metros por segundo a cada segundo. Então, quando você está em queda livre, se a resistência do ar não for muito importante para te frear, né, o que é verdade para muitos objetos, né, em quedas mais simples, vamos pegar uma queda comum. Imagina que você vai fazer um bungee jump. Você vai lá para cima de um guindaste, né, fica preso num elástico e você salta. Na hora que você salta, você vai descendo. Cara, a cada segundo ali de queda, você vai ganhando 10 metros por segundo de velocidade. Então, 10 metros, 10, 20, 30, 40. Aí, quando estica, aí você para de ganhar, né? Aí você vai ser freado ali pelo elástico. Beleza? Então, não estou falando de coisa ilusória, situações teóricas que os físicos inventaram, né, para poder usar as fórmulas. Não, existem situações. É claro que se você está pulando de um avião, por exemplo, para pular de paraquedas, o ar vai começar a agir em você quando você estiver ali na faixa dos 150, 180 km por hora, o ar já vai ser muito importante e ele vai começar a frear você. E aí você vai deixar de ter movimento uniformemente variado e vai ter outro tipo de movimento. Que movimento é esse? Não faço ideia. Mas se a resistência do ar equilibrar o seu movimento, acredite, você vai descer em movimento uniforme, velocidade constante, né? Imagina você descendo aí em torno de 180 km por hora, velocidade constante, né? É uma queda, você está numa velocidade muito alta, mas é o suficiente ali para quando você abrir seu paraquedas, ele te segurar, né, e te manter, né, ali para você poder fazer o seu pouso ali com segurança. Beleza? Se a sua velocidade crescesse indefinidamente sem o uso da energia, né, sem o uso da resistência do ar, né, só com aceleração constante, você poderia atingir velocidades extraordinárias aí, né, e isso, né, poderia inviabilizar um salto de paraquedas, por exemplo. Beleza? Mas a gente sabe que a resistência do ar atua nesse caso. Eu estou falando de resistência do ar porque ela é muito maltratada nos livros. Ela é tratada como um estorvo, como um problema, quando na verdade ela está presente no nosso dia a dia. Ela só é um pouco complicadinha de fazer o cálculo matemático da existência dela, mas nas situações em que as velocidades são muito grandes, ela se faz presente e é muito importante. Beleza? Então, dada a ideia de aceleração, vamos dar uma olhada na fórmula de função horária da velocidade? Ela vai nos ajudar a resolver muitos problemas. Olha aí, ó, parecido com o que a gente fez lá no movimento uniforme, se a aceleração é calculada como ΔV sobre ΔT, então a aceleração é V menos V0 dividido pelo tempo, que é T, beleza? ΔV, velocidade final menos inicial. E ΔT é o tempo mesmo, né? Se a gente começar a contar os tempos do zero, isso aqui é verdade. Vou passar o tempo multiplicando para cá, aceleração vezes tempo é V menos V0, tudo isso para chegar na fórmula que V é V0 somado com A vezes T, beleza? Isso aqui, ó, vai ser chamada função horária, função horária da velocidade. Mas isso aqui não é em qualquer situação, é no movimento uniformemente variado, que é o que a gente está estudando. Beleza? Então, para resolver problemas de movimento uniformemente variado, ou você vai usar a aceleração desse jeito aqui, ou vai usar a velocidade, né, desse jeito aqui, relacionando com a aceleração. Beleza? Se você quiser saber a posição, a gente vai precisar de um pouquinho mais de trabalho. Beleza? Mas também é possível e em alguns problemas vai ser necessário. Beleza? Então, para a gente poder dar continuidade, vamos resolver um exemplo. Na fase inicial da decolagem, um jato parte do repouso com aceleração escalar constante.
atingindo a velocidade escalar de 64,8 km por hora no tempo de 5 segundos, beleza? Então, significa que, o que ele quer? Calcule a aceleração. Então, eu quero saber qual é a aceleração, sabendo que a velocidade inicial era 0 e a velocidade final é de 64,8 km por hora e que o tempo que passou foi um tempo de 5 segundos. Aqui eu já ligo um alerta, porque essa velocidade não está numa unidade conveniente, porque ele está falando de 64,8 km por hora e eu estou querendo o tempo em segundos. Então vai ser muito mais legal se eu colocar essa velocidade em metros por segundo, beleza? Vai ser muito mais interessante. Como que a gente faz isso? Nem me fala em negócio de 3,6 que já me dá um tremedeira aqui, um negócio, beleza? Dá até um refluxo, beleza? Nada dessa mágica aí que inventaram para dizer que é mais fácil e, na verdade, ela está atrasando o seu raciocínio. Estou com raiva, essa é a minha opinião impopular, beleza? Se você quer mudar a unidade de medida, você tem que mudar qualquer unidade para qualquer unidade. Esse fatorzinho de 3,6 aí só serve para meia dúzia de probleminha que apareceu. Problemas de verdade da vida real, que são os que vão aparecer nas suas provas, pedem mais do que isso. Então, temos aqui um exemplo, vou te mostrar que não é mais difícil, é bem tranquilo. Eu tenho 64,8 km por hora, eu quero mudar isso para metros por segundo. Ora, se eu tenho quilômetros e eu quero em metros, eu vou dizer que 64,8 tem 1.000 metros para cada hora, que são 3.600 segundos. Então, quilômetro por hora são 1.000 metros por 3.600 segundos. Aí você improvisa. Aí como é que você vai fazer? Vai simplificar essa expressão. 64,8 vezes 1.000, 64.800, né? E 3.600 segundos. Pronto. Aí você simplifica uma fração e com a simplificação da fração você chega no valor. Fazendo essa continha, você vai chegar exatamente no número 18 metros por segundo. Beleza? Então, agora vamos lá. A aceleração é a variação da velocidade dividido pelo tempo. Esse avião chegou na velocidade de 18 metros por segundo no tempo de 5 segundos. 18 dividido por 5 me dá 3,6. Metro por segundo dividido por segundo é metro por segundo ao quadrado. Então, qual é a aceleração desse avião? 3,6 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, essa é uma maneira de ver aí a aceleração. Você vê que naquele exemplo que a gente fez agora há pouco do BYD Seal, eu quis usar outra unidade, né? Quilômetro por hora por segundo. Se você quisesse, você poderia pensar numa conversão de unidade dessa para aparecer metro por segundo ao quadrado, para você poder fazer aí a conversão. Mas não foi o que eu escolhi do lado de lá. Beleza? Tranquilo com isso? Então, o avião faz a velocidade, né? Ele chega até a velocidade de 64,8 km por hora em 5 segundos. Beleza? Suponha que você quisesse saber mais do que isso. Se você também quisesse saber a distância percorrida, aí nós temos uma outra fórmula. Eu não vou me atrever a fazer a demonstração dessa fórmula, mas ela é bem tranquila, viu? Você fazendo desenho de gráfico, calculando a área de um trapézio, você consegue chegar nessa fórmula. Mas não vou lhe incomodar com este empecilho. A fórmula ela é conhecida como fórmula de Torricelli. E ela te ajuda a relacionar as distâncias com as velocidades. A fórmula do Torricelli diz o seguinte: a velocidade ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Beleza? Então, essa é a fórmula de Torricelli. Então, a fórmula de Torricelli que te ajuda a calcular distâncias aí no movimento uniformemente variado. Beleza? Então, como é que funciona isso? Imagina que você tem um avião partindo do repouso, ou seja, velocidade inicial igual a 0. Ele chega na velocidade final, que nós já calculamos, né? 18 metros por segundo.
com uma aceleração, nós calculamos a aceleração, está aqui, 3,6, com a aceleração de 3,6 metros por segundo ao quadrado, e eu quero saber qual é a distância percorrida pela aeronave durante a aceleração. É para isso que serve a fórmula de Torricelli, beleza? Então, se eu quiser saber essa distância, uma das maneiras é colocar esses parâmetros nessa fórmula. E aí, como é que vai ser? Velocidade final, 18, é a velocidade inicial, 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, 3,6, vezes o deslocamento, que é o meu sonho, que é o que eu quero saber. Beleza? 18 ao quadrado. Se você fizer essa continha, 18 ao quadrado, vai dar aí exatamente 324. 324. 18 vezes 18. 2 vezes 36 dá o 2 vezes 3,6 dá o dobro de 3,6, que é 7,2 vezes o deslocamento. O deslocamento, portanto, vai ser 324 dividido por 7,2. Se você fizer essa continha, você vai chegar exatamente no valor da distância percorrida, que é 45. A unidade aqui é metro, porque eu botei velocidades em metros por segundo, a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Então, a distância vai sair em metros. Ou seja, esse avião, para ir de 0 a 64,8 km por hora em 5 segundos, gastou aí 45 metros de pista. Essa foi a distância percorrida pelo avião para conseguir chegar, na velocidade, desejada aí. Uma outra maneira de você também calcular a distância é por meio da outra fórmula de posição, só que para o movimento uniformemente variado. É uma fórmula que diz o seguinte: a posição é a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Também não vou me atrever a demonstrar essa expressão, beleza? Também não vou cometer esse atrevimento. No entanto, com a descrição gráfica do gráfico de velocidade por tempo, calculando a área de um trapézio, tu chega nessa fórmula, beleza? Se você não está interessado em saber o caminho, você não precisa saber, basta memorizar, beleza? Se você está interessado em saber, você consegue achar facilmente, isso aqui é amplamente divulgado, mas você também vai ter que memorizar. Por isso que aqui o foco é memorizar a formulazinha para poder usar. Beleza? Suponha que você quisesse calcular, a distância percorrida. Poderia usar essa fórmula aqui também. A posição do avião vai ser a posição inicial somado com a velocidade inicial vezes o tempo. Que tempo? O tempo de aceleração. No caso, 5. Mais a aceleração do avião que nós calculamos, 3,6, vezes o tempo ao quadrado, 5 ao quadrado, sobre 2. Então, você consegue calcular aí essa posição. Vai ser exatamente a mesma coisa. Esse produto aqui, 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes 3,6 dá 90. 90 sobre 2, 45. 45 metros é a posição final, dado que ele partiu do início, do zero. Então, quer dizer que o deslocamento é 45 metros. Então, você consegue, por meio desses dois caminhos diferentes, calcular aí a posição, o deslocamento do avião durante o processo de aceleração. Qual é a melhor fórmula? Não sei, velho. Cada problema é de um jeito. A mais legal é aquela que você consegue usar. Então a gente está botando esse quadradinho colorido em volta das fórmulas para você poder memorizar as fórmulas principais e conseguir solucionar os problemas que aparecerem, sejam eles quais forem. Beleza? Vamos mais? É dada a seguinte função horária da velocidade escalar de uma partícula em movimento uniformemente variado. A palavra-chave aí, movimento uniformemente variado. Olhando para essa fórmula, ele te pede a velocidade escalar inicial e a aceleração. Ora, nós sabemos que a velocidade na função horária é V0 mais AT. E ele está botando aí 15 mais 20T. Então, o V0 é 15 e a aceleração é 20.
Então, respondendo a letra A, V0 é a velocidade inicial. Se é a unidade do SI, qual é a unidade de medida de velocidade no SI? Metros por segundo. Beleza? A aceleração. A aceleração é o que está acompanhando o T de tempo. Então, a aceleração é o 20. Qual é a unidade de aceleração no SI? Metro por segundo ao quadrado. Beleza? Na letra B, o problema pede para a gente a velocidade escalar no instante 4 segundos. Então, para que serve isso? Para você colocar o tempo igual a 4 segundos. Ora, se a velocidade inicial é 15, a aceleração é 20 e o tempo é 4, eu tenho que a velocidade no instante igual a 4 é 15 mais 20 vezes 4, que é 15 mais 80, que dá 95. 95 metros por segundo. E isso responde para a gente a letra B. Beleza? O instante em que a velocidade escalar vale 215. Então veja, se a velocidade é V0 mais AT, você está vendo que eu estou escrevendo a fórmula cada vez que eu vou usar. Isso me ajuda a memorizar a fórmula, beleza? Isso me ajuda a decorar a formulazinha. Então, quando a velocidade for 215, sabendo que a velocidade inicial é 15, a aceleração é 20. Calma aí que eu me emocionei e botei outro igual aqui. Sabendo então que a aceleração é 20, eu tenho que 215 menos 15 dá 200. Isso aqui é 20 vezes t. Eu tenho uma agonia da fórmula escrita desse jeito. Deixa eu escrever ao contrário. 20t igual a 200. Pronto. Agora eu já vi que o 20 passa dividindo. Então, 200 sobre 20 dá 10. 10 segundos. Qual é o instante em que a velocidade escalar vale 215 metros por segundo? O instante t igual a 10 segundos. Beleza? Então, essa é outra maneira aí dos problemas exigirem a solução por meio das fórmulas de função horária. No caso aqui, a função horária da velocidade. Uma outra maneira que esses problemas tendem a aparecer é na fórmula gráfica. Então, às vezes, o gráfico traz a informação para você e a cara do gráfico, muitas vezes, especialmente no movimento acelerado, ela é meio surpreendente em termos conceituais, beleza? Mas vamos olhar bem para esse gráfico para a gente saber o que ele tem. Primeira coisa que você tem que ver quando você olha para um gráfico é o que está escrito nos eixos. Aqui, ó, no eixo vertical nós temos a velocidade e aqui no eixo horizontal nós temos o tempo. Então, o que esse gráfico pretende mostrar? Qual é a sua velocidade conforme o tempo passa. Veja, você não sabe se você está indo para frente, para trás, para cima, para baixo. Você sabe a velocidade. É como se você tivesse uma câmera filmando o velocímetro do carro. Você olha para o velocímetro, está lá olhando para a cara dele e você vê o ponteiro subindo e descendo. Você não sabe para onde está indo. Você só sabe que o ponteiro está indo de um lado para o outro. É isso. Aqui ainda tem uma coisa mais interessante que a velocidade começa negativa. O que a gente não tem nos velocímetros dos carros, mas velocidade negativa significa que você estava andando para trás. Então, e andar para trás não significa andar de ré, significa andar no sentido oposto ao sentido positivo do referencial. A gente fez lá nas primeiras aulas, a gente falou que Brasília podia ser visto como asa sul e asa norte, e lá no meu exemplo eu quis botar asa norte com número positivo, asa sul com número negativo. Podia ser o contrário, beleza? Não tem problema nenhum. Então, olha só, o móvel no instante t igual a 0 está aqui, ou seja, ele está com velocidade de menos 60 metros por segundo. Essa é a velocidade do móvel quando ele está ali, né? Aí, ó, vamos supor, passou 2 segundos. Ó, passou 2 segundos, a velocidade dele é menos 40. Passou 4 segundos, a velocidade dele é menos 20. Passou 6 segundos, a velocidade é 0. Veja, eu tinha velocidade de 60, 40, 20, 0. Ou seja, eu estava andando para trás super rápido, aí eu estou andando para trás e freando. É isso que quer dizer essa primeira bandinha do gráfico. E depois, ó, quando deu 8 segundos, a velocidade é 20, depois 40, depois 60. Sabe o que é esse gráfico aí? Um objeto sendo jogado para cima. O objeto saiu da sua mão com velocidade 60. 60, 40, 20, 0.
Aí ele vem descendo 20, 40, 60, descendo de novo. Então esse é um gráfico de um movimento igualzinho ao movimento de jogar um objeto para cima, né? Admitindo que na subida essa velocidade é negativa, né? Imagina, cara, gravidade para baixo, gravidade positiva, pode ter sim, não tem problema nenhum, né? Então poderia ser um movimento num objeto sendo jogado para cima. Outro exemplo que pode ser isso: você está no carro, descendo a rampa de ré, você freia e depois sobe a rampa, pode ser também, né? Você vai descendo e freando e depois sobe a rampa, né? Também é um tipo de movimento descrito aí por esse gráfico, beleza? E o que ele pede para a gente? Ele pede a velocidade escalar em termos de uma função. Para você fazer isso, bom, aí você vai ter que lembrar lá da aulinha de matemática em que você tinha f de x igual a ax mais b, né? Na função afim. Você vai ter que lembrar de lá. O que é esse f de x? É o eixo y, né? Então, o que tem no nosso eixo y aqui? Velocidade. O que a gente tem no eixo x? O tempo. Na nossa fórmula de v igual a v0 mais at, qual é o termo que acompanha o tempo? É a aceleração. E qual é o outro termo? Velocidade inicial. Não precise ir muito longe para eu te lembrar que esse b, que é o coeficiente linear, é o ponto de interseção da reta com o eixo y. Olha ele aqui, ó. Olha o ponto aqui. Ponto de interseção da reta com o eixo y. Não preciso nem te dizer que aqui, ó, a velocidade inicial é menos 60. Né? Menos 60. Qual é a aceleração? Bom, a aceleração, tudo que a gente sabe até agora é que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então você, por sua livre e espontânea iniciativa, pode vir aqui no gráfico e escolher uma região em que você consegue calcular a variação de velocidade, por exemplo, aqui, ó, daqui até aqui. Isso aqui pode ser visto como uma variação de velocidade e isso aqui uma variação de tempo. Podia ter pego outro lugar? Podia, mas eu quis pegar esse aí que o triângulo fica grandão, fica fácil de ver, né? Ora, ele foi de 0 a 60, de 6 a 12 segundos. De 0 a 60 é uma variação de 6 metros por 60 metros por segundo. O tempo de 6 até 12 é um tempo t de 6 segundos. Ora, eu falei o ΔV e falei o ΔT, por simples interpretação do que está desenhado no gráfico. Então, a aceleração é o ΔV 60 pelo tempo 6. Olha a aceleração aí, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Veja que isso aí é um movimento vertical mesmo, hein? Um movimento de um objeto sendo jogado para cima a 60 metros por segundo. Escrevendo isso aqui de um jeito mais agradável, V igual a menos 60 mais 10t. Essa é a nossa função horária da velocidade que ele pede na letra A. Beleza? Então, essa é a resposta da letra A. Na letra B, os intervalos de tempo em que o corpo se moveu no sentido da trajetória e no sentido oposto. Ou seja, ele quer saber os intervalos em que o objeto andou para frente e andou para trás. Então, o objeto andou para frente quando a velocidade é positiva. Então, para frente, de 6 a 12 segundos. E para trás, ele andou para trás de 0 a 6 segundos. Beleza? Essas são as informações que estão aí no gráfico para a gente. Os intervalos de tempo em que o movimento foi acelerado e retardado. Bom, a gente tem o movimento de frear, né? Ou seja, movimento retardado, redução de velocidade. O movimento foi retardado de 0 a 6 segundos. E foi acelerado, porque ficou mais veloz, né? De 6 a 12 segundos. Então, com isso, você consegue classificar os movimentos e julgar tudo de acordo com as informações do gráfico. Beleza? Era isso por hoje. Agradeço a atenção. Sucesso. Vamos lá. Vai ter muita coisa pela frente.